Olá, amigos! Olá, amigas! Vamos dar prosseguimento ao conteúdo que nós estamos estudando. Processo de formação de palavras na língua portuguesa. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre as unidades, as subunidades que dão origem a novas palavras na língua portuguesa. Nós começamos com o conceito de morfema e trabalhamos os morfemas subsequentes. Morfema radical, morfema prefixo, morfema sufixo, que estes são morfemas derivacionais. Por que derivacional? Porque eles mudam a significação do radical e podem até mudar a sua categoria gramatical, a sua classe gramatical. Depois nós falamos das desinências, e elas são morfemas flexionais, certo? Elas não têm a propriedade do morfema derivacional. Elas não mudam a significação nem alteram a categoria e a classe gramatical da palavra. Porém, elas acrescentam informações quanto ao gênero e número quando a desinência é nominal. E elas acrescentam as informações de modo, tempo, número e pessoa quando a desinência é verbal. Depois falamos sobre a vogal e a consoante de ligação. Também falamos sobre a vogal temática nominal e a vogal temática verbal. Fizemos a diferenciação entre vogal temática e desinência de gênero. Vogal temática nominal e desinência de gênero, certo? Que também é nominal. Depois nós apresentamos a vogal e a consoante de ligação, que ela é esvaziada de significado. Depois mostramos a organização das palavras e falamos sobre o processo de formação de palavras por composição. Nós vimos que aqui, no processo de formação de palavras por composição, nós estamos juntando palavras. Nós não estamos juntando subunidades das palavras. Nós já estamos pegando a palavra e juntando uma palavra com a outra, formando novas palavras. Ok? Esse é o processo de composição, que se dá por aglutinação ou justaposição. Por aglutinação, nós já sabemos que é quando juntamos duas palavras e nesse processo de junção dessas palavras perde-se algum elemento morfológico que as palavras tinham antes de serem juntas. No exemplo, aguardente, perde um A, tá? E na composição por justaposição, nós juntamos duas palavras e essas palavras juntas não perdem nenhum elemento morfológico, ou seja, depois de juntas, elas mantêm os mesmos elementos morfológicos que ambas as palavras tinham separadamente, antes do processo de composição por justaposição. Ok? Até aqui, revisão rápida. Conseguindo. Pois muito bem. Agora nós vamos ver o outro processo de formação de palavras, que é o processo de formação de palavras por derivação. Se no processo de formação de palavras por composição eu estava juntando as unidades, que são as palavras, no processo de formação de palavras por derivação eu vou juntar as subunidades das palavras, ou seja, eu vou juntar morfemas, prefixos e sufixos aos radicais. Vocês estão entendendo? Então, no processo de formação de palavras por derivação, eu estou juntando as subunidades das palavras, ou seja, o morfema, unidade mínima significativa. Eu vou juntar um prefixo ao radical, um sufixo ao radical, o prefixo e o sufixo simultaneamente ao radical. E assim nós vamos formando novas palavras na língua portuguesa. Vamos ver de uma por uma como ocorre? Vamos lá? O primeiro processo dito, apontado na apostila de vocês, é o processo de formação de palavras por derivação prefixal. Olha só, prefixal lembra prefixo.
Então, no processo de formação das palavras por derivação prefixal, eu acrescento o prefixo ao radical. Eu acrescento um prefixo ao radical. Nós temos o radical capaz. Eu formo uma nova palavra incapaz acrescentando o prefixo in ao radical que já existia capaz. E eu altero o significado do radical. Capaz é uma pessoa que tem meios, que tem instrumentos de realizar algo, de conseguir realizar algo. Quando eu acrescento esse prefixo in, o prefixo in quer dizer negação, ausência. Então, o capaz é aquele que consegue realizar, é aquele que consegue fazer algo, seja este algo o que for. Ele é capaz. Quando eu acrescento o in, eu estou dizendo que ele não é capaz. Então eu mudo a base significativa do radical, de uma pessoa que pode realizar para uma pessoa que não pode realizar este algo, este ato. Ok? Um outro exemplo, amor. Quando eu acrescento o prefixo des, eu estou modificando o significado do radical amor. Desamor, o prefixo des dá uma ideia de ausência. Então, se amor é um substantivo que nomeia um sentimento abstrato, que é um substantivo abstrato, o desamor é a ausência do amor. Algo existia, algo deixou de existir. Vocês percebem que quando a gente vai acrescentando os prefixos e os sufixos, que são morfemas derivacionais, eu vou modificando, eu vou ressignificando o radical das palavras, dando a ela novos significados, ok? Então aqui nós vimos o primeiro processo de derivação, de formação das palavras por derivação prefixal. Então, revisando o processo de formação de palavras por derivação prefixal, eu acrescento um prefixo ao radical. E nós já sabemos que o prefixo é aquele morfema que é colocado antes do radical. Então, ele tem uma posição certa para estar. O sufixal, ele é acrescentado após o radical. Olha o exemplo. Capacidade. Uma pessoa capaz, uma pessoa que tem capacidade. Capacidade é um substantivo. Amor. Quando eu acrescento o sufixo oso, eu estou modificando o significado da palavra. Deixa de ser o sentimento e passa a ser uma qualidade. Amor é o sentimento abstrato. Amoroso é aquele que possui esse sentimento. É uma característica. É um adjetivo. E assim, nós formamos palavras por derivação sufixal, acrescentando sufixos ao radical. E nós já sabemos, não canso de dizer, que tanto prefixos como sufixos, ou seja, os afixos, são morfemas derivacionais, o que significa dizer que quando ele é acrescido ao radical, ele vai modificar a significação desse radical, podendo até mudar a categoria da palavra, ou seja, a classe gramatical da palavra. Aqui, amor, substantivo abstrato. Quando eu acrescento o sufixo oso, eu modifiquei o conteúdo significativo da palavra e modifiquei a classe também dela. O que ela significava, amor, era o nome do sentimento abstrato. E era um substantivo. Quando eu acrescento amoroso, agora é a qualidade de quem possui amor. Deixou de ser substantivo para ser adjetivo. Ok? No processo de formação de palavras com derivação parassintética, eu acrescento simultaneamente, ao mesmo tempo, o prefixo e o sufixo. Como é, professor? Vou repetir. No processo de formação de palavras por derivação parassintética, eu
eu acrescento ao mesmo tempo, simultaneamente, um prefixo e um sufixo ao radical, formando essa nova palavra. A palavra, o radical é lista. Lista. Eu acrescento simultaneamente um prefixo a e o sufixo ar, formador de verbos. Alistar forma uma nova palavra. Essa nova palavra se deu pelo processo de formação de palavras por derivação parassintética. Por quê? Porque foi acrescentado, foi acrescido ao mesmo tempo um prefixo ao radical e um sufixo ao radical, formando uma nova palavra. Perceba que não existe a palavra alista e nem existe a palavra listar. Existe a palavra alistar. Pois muito bem, as palavras formadas por esse processo de formação de palavras por derivação parassintética, elas só têm significado na língua quando está com o prefixo e o sufixo acrescidos. Se eu retirar qualquer um, elas perdem o sentido. Se eu retirar o prefixo, fica listar. Se eu tirar o sufixo, fica a lista. Outra palavra, empalidecer. Eu acrescento um prefixo e um sufixo simultaneamente ao radical. Pálido. Formando um verbo. Empalidecer. Note, existe empálido? Não. Existe palidecer? Não. Existe empalidecer. Ou seja, nesse processo de derivação parassintética, a palavra só existe, só possui significado com o prefixo e o sufixo que foi acrescido simultaneamente. Se eu retirar qualquer um dos, a palavra perde o seu sentido, o seu significado na língua. Deixa de ter o significado, deixa de ter o sentido na língua, ok? Já a derivação regressiva ou deverbal, ela vem de um verbo formando um substantivo. O verbo é ajudar. Eu retiro o AR e acrescento um A, um E ou um O. Ajudar. Tiro o AR, fica ajude. Ajude. Até o D. Eu acrescento o A, fica ajuda. Do verbo eu formo um substantivo. Daí ela é deverbal. Vem do verbo formando um substantivo. Combater também é um verbo. Eu retiro o ER e acrescento o A, o E ou o O. Aqui eu acrescento o E. Fica combate. Forma um substantivo. Ou seja, preste atenção. No processo de formação das palavras por derivação regressiva ou deverbal, eu formo um substantivo a partir de um verbo. Por que é regressiva, professor? Porque eu perco um elemento morfológico aqui. Ó. Eu perco um ou perco um. E ganho e transformo o que era verbo em substantivo. Verbo, ajudar. Substantivo, ajuda. Verbo, combater. Substantivo, combate. Entendemos? Verbo, chorar. Substantivo, choro. E assim sucessivamente. Verbo, cantar. Substantivo, canto. E assim vai. Essa é a derivação regressiva ou deverbal. Lembre-se, esse tipo de derivação ela vai formar um substantivo a partir de um verbo. Ok? E por fim, no livro de vocês, e a última que nós vamos ver nesta videoaula, trata da derivação imprópria. Por que eu botei uma observação aqui? Primeiramente, vamos ver exemplos dessa derivação e depois a gente vai fazer as considerações da observação que nós colocamos. No exemplo que eu coloquei, o meu não é certo. Note que não, essa palavra ela é um advérbio. Advérbio de negação. Não. Professor, vai tirar minha dúvida? Não.
Esse não é advérbio de negação. Porém, o não que está no exemplo, o meu não é certo, ele não é advérbio de negação. Ele passa a ser um substantivo. Vamos olhar o segundo exemplo. Comício, monstro. Monstro é uma palavra que pertence à categoria, à classe gramatical substantivo, certo? O monstro que eu vi, o monstro que vi era tenebroso, substantivo. Já nesse exemplo, comício, monstro, monstro aqui não é substantivo não. Monstro aqui é adjetivo. Está caracterizando, está qualificando o comício. Esse é o substantivo. Professor, você está me dando exemplos da derivação imprópria. Então, pelo que eu estou percebendo, olha só a sacada de você, aluno inteligente. Olha só, já estou pressentindo o que você vai dizer nesse momento, a conclusão a que você acaba de chegar. Professor, então eu consigo raciocinar que na derivação imprópria há uma mudança da classe de palavras, sem eu acrescentar nenhum morfema, nem prefixos e nem sufixos. E não retiro nada. Ela fica do jeito que ela é, mas ela muda de categoria a partir do contexto em que a palavra é usada. Olha só como você me enche de orgulho, meu caro aluno, minha cara aluna. Você conseguiu pensar, raciocinar e argumentar o que o professor vinha tentando dizer com palavras que não conseguiu mostrar com clareza o que você me falou com poucas palavras. É justamente isso, meu filho! É justamente isso. O processo de formação de palavras por derivação imprópria, há uma mudança na classe gramatical das palavras a partir do contexto em que a palavra é utilizada. Professor, o que é esse contexto? É justamente a partir da frase, a partir da oração em que a frase é estabelecida e com qual palavra está sendo mantida uma relação. Substantivo, comício é substantivo. Monstro também é substantivo, separadamente. Quando eu junto comício e monstro, eu tenho um substantivo que era originalmente o substantivo mais que nesta relação de sintagma nominal está desempenhando a função sintática de um adjetivo. Por quê, professor? Porque esse substantivo está caracterizando, está dando uma qualidade, um atributo ao substantivo primeiro. Então, separadamente, comício é substantivo, monstro é substantivo. Porém, quando eu junto os dois substantivos no mesmo sintagma nominal, um vai deixar de ser substantivo e fazer a vez do adjetivo, de qualificar, de dar um atributo, de apontar uma característica. É isso que a derivação imprópria faz. Muda a classe de palavras a partir do contexto e das relações que as palavras têm dentro das orações, sem acrescentar nenhum morfema e sem retirar nenhum elemento morfológico. Somente a partir das relações sintáticas que essas palavras têm dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um sintagma. Da mesma forma, o não. Quando eu coloco antes do não um pronome e um artigo, esse não, ele é substantivado. O meu não é mais o meu advérbio de negação. O meu não é o que eu disse, aquilo que falei, que era um não. Olha só como a língua portuguesa ela é riquíssima em informação
de palavras e não se cansa de nos dar oportunidades de reverenciá-la e de dizer como és bela, ó última flor do lácio, como diria o poema de Olavo Bilac, né? Professor, deixemos de filosofia, deixemos de literatura e voltemos aqui para o que interessa. Pois muito bem, vamos voltar. Estamos concluindo aqui, pessoal, o primeiro tópico do que vamos estudar para encerrar os conteúdos do nosso bimestre, certo? Nós vimos anteriormente, tudo é processo de formação de palavras, só que nós vimos primeiramente as subunidades, depois vimos a organização das palavras na língua, da unidade menor para a maior, vimos o processo de formação de palavras por composição e agora vimos por derivação, prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Tá? Não se preocupem, esse vídeo ele serve apenas para a gente dar essa introdução, bater esse lero, esse papo inicial sobre os conteúdos. Isso será melhor comentado e explicado ao longo dos nossos encontros e a partir dos exercícios que formos resolvendo. Tudo bem? No mais, turma, deixo a vocês um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.